Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 4. Você pode preencher seu cheque com Deus. Ouvindo falar Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E ele olhava ao redor para ver se isso quem fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do seu mal. Marcos 5, 27 a 34. Recordo-me que na ocasião em que Jesus apareceu para mim em visão, em 1953, eu dirigia reuniões em uma igreja no Arizona. No pleno, era para eu ficar durante 3 semanas. Eu estava na casa de uns amigos e uma noite de sexta-feira, da última semana em que estive naquela cidade, o casal que me hospedava convidou as 3 filhas e os respectivo marido para um tempo de confraternização após o culto. Todos os homens estavam sentados na sala, conversando, e as mulheres na cozinha. Elas haviam preparado um belo lanche e íamos comer, quando senti uma enorme necessidade de orar. Não foi uma simples vontade, como muitas vezes acontece. Foi uma necessidade avassaladora. Não sei se o leitor será capaz de entender o que espero dizer. Às vezes, precisamos tanto de orar que parece que não fizemos, morreremos. Sentimos que devemos obedecer. Creio que precisamos ser sábios. Por exemplo, se isso acontece quando você está acompanhado de gente que não pode entender as coisas de Deus e do Espírito Santo, você deve ser discreto. No meu caso, se eu percebesse que as pessoas com as quais eu não seria capaz de entender a minha necessidade, não teria feito o que fiz. Teria pedido licença, retirado-me para um outro lugar e então orando, mas não deixaria de orar. Teria renunciado ao lanche. Porém, todos do grupo que estava comigo pertenciam ao Evangelho pleno, ou seja, eram pentecostais. Entendiam como as coisas da oração, intercessão, operação do Espírito. Assim, eu disse ao irmão Fisher, meu anfitrião: preciso orar, preciso fazê-lo agora. Ele consentiu, chamamos as mulheres e todos puséssemos a orar. Sabíamos que a comida ia esfriar, mas quando terminássemos a oração, ninguém pensava mais em comer. Não fez diferença alguma o que comemos ou ao fato de esfriar. Foi depois da batalha de oração, a vitória daquela noite, que tive uma visão do Senhor. Ele me ensinou alguns passos importantes para receber a cura, ou o que for que a pessoa esteja pedindo a Deus. Entretanto, antes de compartilhar com você o que me foi revelado, quero contar algo que ajudará o leitor a compreender mais sobre o Espírito de Deus. Orando em línguas no Espírito. Minha esposa não estava comigo naquelas reuniões em 1953. Assim, éramos 5 homens e 4 mulheres orando na sala da casa do Sr. Fisher. Todos nós ajoelhamos para falar com Deus. Assim que meu joelho encostou no chão, eu fiquei no Espírito. O que significa estar no Espírito? Eu estava orando no Espírito em outras línguas. Não pronunciei uma
palavra em inglês. Falava outras línguas. Isso se deu por 45 minutos. Eu mal parava de respirar. Eu mal parava para respirar. As palavras simplesmente fluíam. Aquilo parecia que não depender de mim. Eu orava no Espírito. Isso é bíblico, pois a palavra diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Os irmãos que me acompanhavam naquela noite entendiam o que é orar no Espírito. O problema hoje em dia é que muitos nada sabem sobre o Espírito, dando apenas a própria interpretação para as verdades espirituais. Entretanto, ao orar no Espírito, adquire-se experiência. Aprende-se na prática o que significa estar no Espírito e falar com Deus em outras línguas. Paulo se referiu a isso ao escrever para os Gálatas. Gálatas 4,19: Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo usou a expressão dores de parto para representar a luta em oração pelo nascimento espiritual de um filho na fé. Durante 45 minutos eu havia orado junto àquela família, gemendo e chorando. Parecia que, no fundo do meu ser, eu estava prestes a dar à luz. Quase pude sentir a dor física. Depois de algum tempo alcancei a vitória, mesmo sem saber pelo que estava orando. Muitas vezes é assim, nem sabemos pelo que intercedemos. O Espírito Santo não achou conveniente nos revelar. Entretanto, ao terminar a tarefa, sabemos que o triunfo chegará, porque sentimos desejo de louvar e agradecer. Geralmente eu começo cantando em outras línguas ou rindo no Espírito. Às vezes, ao Senhor me permite saber pelo que orei. Nesse caso, isso foi possível. Estávamos orando por um homem idoso que estaria na reunião do domingo à noite. Nunca tinha visto aquele homem antes, mas o Senhor me mostrou que deveríamos interceder. Vim a mim, mesmo ministrando. Eu terminava o sermão e inclinava sobre o púlpito e me dirigia a ele dizendo: Deus me revelou que você tem mais de 70 anos de idade e não acredita que existe inferno. Você foi criado e não acreditando. Você foi criado não acreditando. O Senhor, porém, manda dizer que você está com um pé no inferno e o outro pé está escorregando. Na visão, o homem saía de onde eu estava, à minha frente, para aceitar a Cristo. No domingo à noite, localizamos esse homem no templo. Ele estava sentado exatamente onde eu o vi, vestido como na visão. Depois que terminei a pregação, fiz o que o Senhor me mostrara. O homem realmente foi à frente e se entregou a Cristo. Posteriormente, tivemos a chance de apertar a mão dele. Ele contou ao pastor: o pregador falou que eu tinha 70 e poucos anos de idade. Tenho 72. Ele também afirmou que eu cresci acreditando que não existe inferno. Meus pais eram universalistas. Sempre me ensinam que tal lugar é irreal. Esta foi a primeira vez em que entrei em uma igreja. Quando o pregador disse que eu estava com um pé no inferno, eu soube exatamente o que ele se referia. Tive um grave ataque cardíaco e o médico me assegurou que a condição do meu coração é tão precária que posso morrer a qualquer momento. Aquele homem podia escorregar para o inferno a qualquer hora. Era por isso que o Senhor queria que nós orássemos. Quem iria lembrar-se de interceder por um desconhecido? Nem sabíamos que ele estaria no culto. Pelo que sabemos, na igreja, ninguém o conhecia ou convidara.
Entretanto, o Espírito Santo sabe quem estará em cada culto. Jesus apareceu para mim. Algo interessante aconteceu quando terminamos de orar por aquele homem na casa do meu amigo Fischer. Comecei a rir no espírito pela vitória e Jesus apareceu para mim. Eu o vi em pé na minha frente, tão claramente quanto via das outras pessoas naquela sala. Era real. Embora meus olhos estivessem fechados, constituía-se uma visão espiritual. Aquele que você enxerga com os olhos do Espírito. Nessa visão espiritual, Jesus falou comigo sobre o meu ministério. Eu estivera orando sobre questões financeiras, então ele me revelou também sobre isso. Ele me revelou o ano de 1954, estávamos em dezembro de 1953, será de progresso. Essa palavra poderia ser aplicada de duas formas. Por exemplo, o Antigo Testamento, muitas vezes, quando Deus falava algo por intermédio dos profetas, havia um sentido duplo. A profecia tinha um significado imediato para Israel e também um sentido que ia além da história, a ser aplicado à igreja. Os profetas do Antigo Testamento disseram a vinda de Jesus Cristo, o que ocorreu anos depois, inaugurando o templo da igreja cristã no Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Assim, quando o Senhor me revelou no ano de 1954, seria de progresso. Entendi que se ele referia-se, em primeiro lugar, ao meu ministério, em segundo lugar, à minha vida financeira. Jesus abordou duas coisas, ministério e finanças. Ele queria anunciar que em 54 seria um ano de maior sabedoria, de espiritualidade ministerial. E foi assim. O Senhor também quis dizer que em 54 seria o ano do progresso financeiro. E realmente foi. Eu estava no Ministério de Campos desde 1949, cerca de 5 anos. Em 1954, Deus nos deu o dobro de recursos financeiros que nos dera nos 4 anos anteriores. Ganhamos do Senhor 2 casas, com respectivos terrenos, e um carro novo, nada mal, considerando-se que antes tínhamos casa e carro algum. Foi como se essas coisas caíssem em nosso colo. Não tínhamos de esforçar-nos para conseguir. Deus havia dito, em 1954 será o ano do progresso. Com relação ao meu ministério, o Senhor falou mais: seja fiel, cumpra o seu chamado, pois o tempo é curto. Se o tempo era escasso em 54, imagine hoje, muito mais. Depois que Jesus proferiu todas essas coisas na visão, virou-se e afastou-se. Como se alguém está em uma sala e caminha para fora. Eu conseguia dizer: Senhor, querido, espere um momento, posso fazer uma pergunta? Posteriormente, pensei em tudo que gostaria de ter, perguntando a Jesus, mas não lembrei na hora. Quando estivesse com ele face a face. Por que não? Porque eu não estava operando na esfera mental naquele momento. Estava em espírito. Quando você está na dimensão espiritual, só consegue pensar naquilo que pensa em seu espírito ou no coração. Eu tinha algo no coração quando perguntei se podia fazer uma pergunta. Nunca esquecerei. Quando o interroguei, ele se voltou, deu 3 ou 4 passos em minha direção e respondeu-me que sim. Comecei: tenho 2 sermões fundamentados em Marcos, capítulo 5, os quais eu prego em todas as reuniões de avivamento.
Tinha aprendido em 1950, quando Jesus me apareceu em outra visão, que ele sempre pregava sobre o mesmo texto de Isaías, em todos os locais onde ministrava. Continuei, os dois sermões vieram por minha inspiração. Nem todos os sermões são inspirados. O apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo: procura-se apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem com que se envergonhar, de maneira que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. É claro que estudei. Em algumas ocasiões, um texto ficava em meu coração e eu estudava, desenvolvendo uma mensagem. Ou então, um assunto ou um tema para o sermão surgia na minha mente, de maneira que eu estudava para desenvolvê-lo. Depois de algum tempo, tinha a pregação completa. Às vezes, depois de vários dias de estudos. As duas mensagens sobre Marcos 5, porém, surgiram em meu coração em um instante, revelada pelo Espírito de Deus. Vieram mediante a inspiração. Uma delas ocorreu apenas uma semana antes do Senhor aparecer para mim, em 1950. Eu estava a caminho de Rockwell, vindo de Gilead. Em uma viagem cerca de 10 quilômetros, orando e cantando em outras línguas, de repente, o Senhor colocou a mensagem no meu espírito. No mesmo instante, saí da estrada, estava perto do carro, parei no acostamento, peguei um pedaço de papel dentro da Bíblia e escrevi as linhas principais. Eram 4 pontos: uma condição de privação, uma boa notícia, um ato desesperado e um resultado glorioso. Naquela época, eu me dedicava mais à pregação do que ao ensino, embora não deixasse de lecionar-me, mas tive de reconhecer que aquele era um bom esboço de mensagem. Eu tinha meditado na história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Primeiro, sua condição era lamentável. Será que alguém poderia estar mais desesperado do que ela? Ela sofria por uma hemorragia há 12 anos. Fora tratado por muitos médicos. Gastou tudo quanto tinha, todo o seu dinheiro no tratamento. Mesmo assim, o seu estado não melhorava. Pelo contrário, tornava-se pior. Esta não é uma condição de privação? Então, alguém chegou com uma notícia sobre Jesus. Ela ouviu falar sobre o Filho de Deus. Quando soube dessa notícia, apressou-se, esgueirando pelo meio da multidão, e tocou nas roupas dele. Foi um ato desesperado. Assim, o segundo e o terceiro tópicos da mensagem eram, respectivamente, a boa notícia e o ato desesperado daquela mulher. Concluindo, o 4º ponto foi um resultado glorioso. A mulher foi completamente curada. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Marcos 5,34. Esse era um bom material para uma pregação. Naquela mesma noite anunciei o novo sermão. Dali em diante passei a ministrar sobre ele em todos os lugares onde eu ia. Em pelo menos um dos cultos das campanhas que realizava, eu pregava esses 4 temas. Tudo isso foi em 1950. Posteriormente, no final de fevereiro e começo de março de 52, eu estava no Alabama, realizando uma campanha em uma pequena igreja. Planejava pregar o sermão com base em Marcos 5. Já o tinha melhorado um pouco, pois quando você ministra sobre o assunto, mais luz vai adquirindo a respeito dele. No púlpito eu estava com minhas anotações e minha Bíblia aberta em Marcos 5. Já havia lido o texto e começara a pregar o sermão, a mim revelado quando recebemos uma mensagem por inspiração. Ela pendura, podemos continuar ministrando-a. Entretanto, quando nós mesmos produzimos uma mensagem, geralmente ela não dura muito.
Lembro que olhei para a Bíblia, preparando-me para começar a expor o primeiro ponto, quando notei as palavras em Marcos 5:21, porque dizia: eu havia lido isso muitas vezes antes, acabara de fazê-lo naquela noite. Quando estudava em meu quarto, porém naquele momento, a frase "porque dizia" parecia saltar da página. Você pode perguntar: o que você quer dizer com saltar da página? Veja bem, naquele tempo eu não sabia tanto sobre a fé quanto hoje. Às vezes, levava anos para aprender uma coisa que atualmente posso ensinar em 2 minutos. Alguns dos meus alunos no Instituto Rema e outros lugares onde ensinei podem pensar: o irmão Reagan sempre soube isso. Hoje sei bastante sobre fé, mas aprendi da mesma forma que você aprendeu ou aprenderá. Quando aquelas 2 palavras saltaram dos meus olhos, eu não sabia sobre a questão de declarar as bênçãos pela fé, como sei agora. Quando eu olhava para a minha Bíblia, parecia que as palavras "porque dizia" estavam com o triplo de tamanho das outras. É isso que desejo dizer com a expressão "saltaram da página". Vi algo novo ali, que não tinha percebido antes, e acrescentei na mensagem. Assim, formei 2 sermões sobre Marcos 5, os quais recebi por revelação do Espírito Santo. Mas voltando à visão na casa do irmão Fish, eu disse a Jesus: recebi esses 2 sermões por inspiração. Ministro-os em todos os lugares onde eu vou. Agora, porém, quando tenho momentos de oração, estou esperando em Deus. Sinto que há outras revelações nessa passagem, ou algo que o Senhor deseja comunicar e completará essas 2 pregações. Posso estar enganado, mas sinto que Deus almeja colocar outras mensagens em meu espírito. Alguém pode perguntar: por que o 3º sermão não surgiu por inspiração, como os outros 2? Não sei responder. Não tenho todas as respostas. Aquela questão pesava em meu coração e por isso perguntei a Jesus naquela noite. Jesus replicou: você tem razão. Temos algo para colocar no seu coração. Pegue o papel. Vou compartilhar com você. Naquele instante abri os olhos e levantei-me. Pedi a uma das mulheres presentes que fosse ao meu quarto pegar o papel e a caneta. Sempre mantenho esse material perto da cama porque oro muito durante a noite e se Deus me revela algo, tenho como anotar imediatamente. Se você não anota logo o que o Senhor lhe revela, acaba esquecendo. A irmã voltou com os itens que pedi. Estávamos todos sentados, louvando ao Senhor. Fechei novamente os olhos e vi Jesus de pé. Ele era tão real quanto as outras pessoas presentes naquela sala. Jesus continuou ao ponto de onde a conversa havia parado. Ele me disse: escreva os números 1, 2, 3 e 4. Obedeci. Entendi que a mensagem teria 4 tópicos. Guardo até hoje o pedaço de papel original no qual anotei isso. Não abri meus olhos, depois fiquei surpreso de ver como conseguir escrever corretamente. Deixei o espaço entre os números, pois sabia que teria que fazer a anotação em cada um deles. Como preencher seu cheque? O Senhor estava me dando outra mensagem baseada na história da mulher curada da hemorragia, Marcos 5. Não transcrevi aqui a mensagem completa, incluindo em meu livro Como Preencher Seu Próprio Cheque com Deus, mas quero compartilhar algo com o leitor relacionado à cura e à unção. Jesus me deu 4 tópicos. Depois ele falou: qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque
que pôr em prática esses 4 passos ou princípios, sempre receberá o que estiver pedindo a Deus, Pai ou a mim. E Jesus disse a verdade. É claro que o fez. Todas as pessoas podem apossar-se dessa verdade e aplicá-las, pois não adianta apenas conhecer, é necessário agir de acordo com o conhecimento, para que o princípio funcione. Não pôr em prática o que se sabe é o mesmo que declarar: não entendo, não sei o que está errado. Coloquei um telefone bem ao lado da cama, mas ele nunca funciona? Por que não? Porque a pessoa não colocou para funcionar. O aparelho não pode fazê-lo por si mesmo. Mesmo quando ele toca, é preciso alguma ação da parte do dono, como pegá-lo, tirá-lo do gancho e atender a chamada. Jesus afirmou naquela visão: qualquer pessoa, em qualquer lugar, que colocar em prática esses 4 passos ou princípios, sempre receberá o que estiver pedindo a Deus, Pai ou a mim. Caro leitor, você está incluindo no qualquer pessoa. Seja para quem for, esses princípios funcionarão. Você pode ter aquilo que declara. Jesus não me explicou o que significava. Qualquer pessoa, qualquer lugar, o que colocar em prática esses 4 passos ou princípios. Nem precisou. Entendi exatamente o que ele desejava dizer. Existem certas pessoas que já lhe pertencem, tais como salvação, batismo com o Espírito Santo, cura divina, bênção, materiais, vitórias espiritual. Tudo aquilo que a Bíblia lhe promete para o presente, você pode receber agora, dando os 4 passos que Jesus me revelou na visão. Existem outras coisas que levam mais tempo para se resolver, tais como dificuldades financeiras em algumas curas. Nesses casos, 4 passos se tornam princípios nos quais você deve afirmar por um período de tempo, até conseguir o que deseja. O que já lhe pertence é alcançado por meio daquilo que Jesus revelou, como sendo os passos a ser seguido. Os outros tipos de milagre se afirmam nos princípios, porque pode levar mais tempo até consegui-lo. Graças a Deus, porque sejam os passos a serem dados imediatamente, ou princípios sobre os quais devemos afirmarmos. Podemos ter aquilo que declaramos. Jesus afirmou: qualquer pessoa, em qualquer lugar, que colocar em prática esses 4 passos ou princípios, sempre receberá. Quantas vezes receberão? Poucas vezes. Não, sempre receberão uma resposta. Assim, anotei o que ele me disse e denominei o meu sermão de Como preencher seu cheque com Deus. Jesus disse: número 1, diga. Número 2, faça. Número 3, receba. Número 4, proclame. Esses 4 pontos foram fundamentados em Marcos 5, 27 a 34, referentes à mulher que sofria de hemorragia. O versículo 27 e 28 dizem: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Primeiro, a mulher disse: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 28. Segundo, ela agiu. Veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas de Jesus. Versículo 27. Terceiro, ela recebeu. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu seu corpo já está curado. Verso 29. Quarto, ela confessou. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido,
temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Verso 33. Então Jesus assegurou: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Não é simples? Jesus jamais fala sobre coisas incompreensíveis. Você já parou para pensar que durante o ministério dele aqui na terra, quando ensinava, falava sobre ovelhas, rebanhos, pastores, figueiras? Ele pregava de uma maneira que as pessoas mais simples pudessem compreender. Ao ouvir-me pregar ou ensinar atualmente, você não acredita, mas no início do meu ministério eu costumava usar palavras complicadas, termos teológicos, difíceis, incompreensíveis para muita gente. Comecei como ministro do Evangelho em uma outra denominação. Muito depois que recebi o batismo com o Espírito Santo e entrei para o meio pentecostal, muitas vezes minhas pregações eram mais frias e rígidas. Certas ocasiões, minha esposa brincou, dizendo que eu podia pregar equilibrando em cima de um balde, ou seja, que jamais me movia para trás do púlpito. Ficava lá parado, tenso, igual uma corda de um violão duro, como uma tábua. Apenas falava, mal movia os braços. Eu tinha sido treinado para pregar daquela forma. Pesquisava palavras difíceis para incluir no meu sermão. Minha esposa jamais me criticava. Em mais de 60 anos de ministério, ela nunca fez um comentário negativo. Quando ela comentava algo, era o que chamamos de crítica construtiva. Certa vez ela me alertou sobre o meu costume de usar termos complicados nos sermões. Querido, por que você usa palavras tão difíceis? Ninguém entende e você gasta 15 minutos só para explicá-las. Jesus me disse que era para ser simples e manter simples a mensagem. Minha esposa não sabia, mas o Senhor estava usando, pois ele já começara a tratar comigo sobre aquela questão. Deus estava me dizendo: mantenha a mensagem simples, simples, simples. Quando recebi o batismo do Espírito Santo, o Senhor começou a falar comigo de uma forma muito mais real. Um dia ele me revelou: as pessoas para as quais eu pregava tinham pouca ou nenhuma instrução. As multidões não eram formadas por pessoas cultas. Eu nivelava o meu discurso às realidades delas. Por essa razão, em 1939, comecei a pregar de forma mais simples e mais clara. Esforçava-me a manter as mensagens bem compreensíveis. Jesus me dissera, eu ensinava de maneira que todos entendessem. Falava sobre pastores, rebanhos, plantações, figos, uva. Todos compreendiam o que eu queria dizer. Depois, ele repetiu, mantenha a mensagem simples. Comecei a obedecer. Jesus nunca falou com uma pessoa de uma forma que ela não conseguisse entender. E que adiantaria o Senhor ensinar algo que não fosse entendido? Seria pura perca de tempo. Deus é sábio. Não faria algo que desperdiçaria tempo. Assim o Senhor me deu aqueles 4 passos simples. Diga, faça, receba e confesse. O que Jesus mostrou como aplicar a unção da cura, quer enfatizar o número 3, receber. Jesus me mostrou esses 4 passos, deduzindo a partir da história da mulher curada do fluxo de sangue em Marcos 5. Ela falou, agiu, recebeu e confessou. Lendo o texto, vemos que Jesus, conhecendo que a virtude ou o poder de si mesmo sairia, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? No verso 30. Jesus ministrava usando a unção de cura, a qual emanou
da vestimenta dele e fluindo para a mulher enferma, sarando-a totalmente. Observe que ela teve de receber a unção. Jesus não se apossaria do lugar dela. Ele ministrou a unção, mas não podia receber pela mulher. Ela o fez. Como se recebe a unção da cura? Pela fé. Essa ideia é totalmente de acordo com os princípios da fé, ensinando nas Escrituras Sagradas. Em Marcos 11:24, por exemplo, temos: por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, credes que o recebereis, tê-los-ei. O princípio da fé nesse texto: creia, receba e terá. É o mesmo princípio encontrado em Marcos 5. Você terá tudo aquilo que precisa ou deseja, receberá pela fé. A fé recebe de Deus, esteja a unção presente ou não. Em relação à unção de cura, sabemos que o indivíduo pode ser revestido com esse poder, mas, em contrapartida, Jesus me revelou: o poder pode estar sempre presente, em todos os lugares. Muitas pessoas pensam assim: se o irmão Reig ou outra pessoa ungida orasse por mim, impondo as mãos, eu receberia a cura. Pode ser, mas não é absolutamente necessário. Deus ungiu Jesus com o poder da cura, na plenitude divina. O poder está presente em todos os lugares. Não podemos entender todas essas verdades com a compreensão humana tão limitada, mas é assim. Teria Deus menos poder em alguns lugares e mais em outros? É claro que não. Como ilustramos, podemos citar vários músicos que acompanharam nosso ministério. Alguns deles tocam diariamente na escola da cura, outros durante as cruzadas e nas reuniões em várias cidades, outros ainda na igreja, todos os domingos e quarta-feiras. Deixe-me fazer uma pergunta. Se todos esses músicos saíssem da cidade ao mesmo tempo, por exemplo, de Tulsa e de Oklahoma, seriam menos competentes do que onde tocam normalmente? Não, porque os mesmos atributos que ele tem em Tulsa continuariam possuindo em qualquer outro lugar. Jesus me disse: Deus está sempre presente em todos os lugares, com todos os seus atributos e capacidades. Bem, se essa afirmação está correta, então o poder divino está em todos os lugares. A diferença entre a unção de cura de um indivíduo e a unção de cura divina, presente em todos os lugares, é que exige um pouco mais de fé para ser recebida. Você pode ouvir um pregador afirmando que possui a unção de cura, pode crer que ele realmente é ungido e receber a cura. Para isso, Deus capacita pessoas para ministrar o seu poder curadores aos outros. O Senhor deseja estar onde os seres humanos estão, operando de acordo com a sua fé. Por outro lado, o poder pode estar presente sempre, em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Então, é possível receber este poder pela fé. Alguém pode indagar: se o poder está presente, por que não funciona? Gosto de testemunhar sobre a minha cura. Para responder essa questão, eu fiquei de cama por 16 meses. Estava doente há mais de 17 anos. Tive uma infância complicada, com pouquíssima saúde. Aos 15 anos, fiquei acamado com 2 problemas graves e incuráveis: uma deformidade no coração e um problema sanguíneo. Finalmente fiquei totalmente paralisado e emagreci até ficar com 40 quilos. No dia 8 de agosto de 1934, por volta das 10 horas da manhã, depois de estar acamado por 16 meses, fui totalmente curado. Para ser honesto, após agir de acordo com os ensinamentos em Marcos 11:24, não senti diferença alguma.
O espírito dentro de mim, porém, dizia: agora você crê que está restaurado? Levante-se. Pessoas sadias devem estar fora da cama a esta hora da manhã. De fato, isso geralmente é assim. Pessoas sadias devem estar em pé às 10 da manhã. Quando o Senhor falou aquelas coisas comigo, pensei: como posso levantar? Estou paralisado. Entretanto, quando tentei, senti o poder de Deus. Na verdade, não sabia como era experimentar esse poder. Nunca sentira tal coisa antes na minha vida. Percebia a presença divina e sabia que o Espírito Santo estava em mim, testemunhando em meu espírito que eu era filho de Deus, Romanos 8,16. Entretanto, nunca havia experimentado o poder de Deus daquela forma antes. Senti algo que descia, atingindo-me do alto da cabeça, percorrendo os ombros, descendo pelo meu corpo, pernas e extremidades dos meus dedos dos pés. Era como uma brisa cálida. Quando terminou de percorrer todo o meu corpo, fiquei de pé, curado, saudável, como estou hoje. Toda a paralisia desaparecera e meu corpo estava completamente sarado. O que fez a cura acontecer? O poder simplesmente não desceu sobre mim naquele dia. O poder que me restabeleceu estava presente no meu quarto durante todos esses 16 meses. Por que não funcionou antes? É nesse ponto que erramos. Pensamos que o poder está presente, deve simplesmente operar. Isso, porém, não é verdade. A fé deve ser acrescentada ao poder para que este atue. Gosto de ilustrar dizendo que, no mesmo quarto onde fui sarado, levantei do leito da morte, atrás da cama. Havia uma tomada elétrica na parede. Durante os 16 meses em que permaneci deitado, aparelho algum foi plugado naquela tomada. Não se pode dizer que não havia energia elétrica. Ninguém havia dito para não ligar aparelhos naquela tomada, alegando que ela não funcionava. Não. A qualquer momento ela poderia ter sido utilizada. O eletrodoméstico teria entrado em atividade. No inverno poderiam ter ligado um aquecedor e todo o quarto ficaria aquecido. No verão, um ventilador e todo o quarto ficaria mais fresco. Entretanto, durante aqueles 16 meses, ninguém utilizou a tomada atrás da cama. Em um certo sentido, ela nunca funcionou. Por que não? Havia corrente elétrica? Não, a energia estava lá. A qualquer momento, alguém poderia ter usado aquele ponto elétrico. Funcionaria. Ninguém, porém, jamais o fez. Pessoa alguma utilizou a energia disponível. O mesmo acontece com o poder de Deus. Trata-se de um raciocínio simples, embora estupendo. O poder de Deus está sempre presente em todos os lugares. Tenha você unção especial ou não. Ele está lá. É fé que conecta você a Ele. O Senhor me ensinou. A fé coloca o poder em funcionamento. Em outras palavras, a fé utiliza o poder, aciona-o. Jesus foi ungido com esse mesmo poder onipresente de Deus. A razão disso foi Deus precisar de uma forma para descer e alcançar as pessoas, suprindo as necessidades físicas delas. O ser humano também é formado de matéria. Não havia outra forma de alcançá-lo. Deus alcançou os homens dando a unção de Jesus, e este ungiu os outros. Essa era a única maneira de ministrar às pessoas. Quando Cristo se manifestou na terra, as pessoas podiam vê-lo, ouvi-lo, pregando. Por isso, Deus consagrou a mim e a outros. As pessoas podem ver-nos, ouvir-nos,
sentir as nossas mãos sobre as suas cabeças, embora este seja o menor grau de fé, mesmo assim funciona. Obrigado, Senhor. O mesmo princípio terá êxito se alguém ungido impor as mãos sobre você. E se você crer em Deus, como aconteceu comigo, o poder onipresente, a fé, o coloca em ação. Comprovamos isso no caso da mulher que sofria hemorragia. O poder da unção de Jesus fluiu até ela porque sua fé fez uma reivindicação. O poder não emanou para toda a multidão, porque Jesus disse: "Quem me tocou?" Seus discípulos responderam: "Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?" Marcos 5,31. Havia muitos, mas o poder não fluiu para todos, apenas para aquela mulher. Por quê? Porque sua fé ativou o poder que havia em Jesus. Uma estátua ou um fio elétrico? Várias vezes temos visto pessoas que não acrescentam fé ao poder de cura. Já impus as mãos sobre algumas, sentindo a unção de cura, mas era como tocar em estátuas, pois não havia reação alguma. Parecia que estava morto. Eu sabia que aqueles seres humanos não tinham fé, que nada receberiam, mas não comentava. Nem sempre digo às pessoas aquilo que sei sobre elas. Não são coisas que imagino, o Espírito Santo me revela. Na maioria das vezes, porém, não falo porque não seria sábio dizer tudo o que sabemos sobre elas. Normalmente ficam furiosas e não aceitam mais nossa orientação. Porém, se conseguimos manter essas pessoas receptíveis e a palavra de Deus entra em seu coração, então a fé começa a brotar. Em várias ocasiões, vi pessoas que não exercitaram a fé na primeira vez e voltaram em outras reuniões, obtendo a cura. Algumas receberam orações mais de 10 vezes. Alguém certa vez me perguntou: "Você impõe a mão sobre a mesma pessoa mais de 10 vezes?" Sim. Nas primeiras tentativas não houve resposta. Foi como tocar em uma estátua ou em uma tábua. De fato, quando eu via esse tipo de gente na fila, normalmente eu pensava: "Ó, querido Senhor, lá vem ela de novo." Mas acredito que se alguém teve disposição de voltar e receber outra oração, é porque crê, pelo menos um pouquinho. Se tivesse a mesma atitude de incredulidade, nada receberia. As pessoas que não conseguem alcançar a cura retornavam à fila da oração e eu pensava: "Imporei as mãos sobre elas rapidamente. Nada vão receber, mesmo." Realmente, se elas manifestassem a mesma atitude das vezes anteriores, não seriam curadas. Então, eu não queria que essas pessoas voltassem para casa magoada, por isso não me recusava a impor as mãos novamente sobre elas. Além disso, enquanto perseveravam, havia chance de um dia crerem e receberem, elas poderiam desenvolver a fé. Frequentemente, quando estamos estendendo minhas mãos sobre quem já esteve várias vezes na fila, sinto como se segurassem um fio elétrico. Antes, a pessoa ficava como uma estátua, sem reação alguma. Porém, quando respondiam em fé, a unção de cura era ativada, ela tremia, estremecia e caía para trás sob o poder de Deus. Em muitas ocasiões, a unção era tão forte que eu também ia ao chão. Eu não sabia que isso ia acontecer, ficava surpreso. O poder manifestado era forte demais. O que acontecera? Em algum lugar, ao longo da fila, a fé
da pessoa foi posta em prática e ativou o poder da unção. Então, podemos concluir que o poder da cura divina fica passivo, inerte, até que a fé seja exercida. Apesar do poder estar sempre presente, precisa ser acionado pela fé. O recebimento da unção não se restringe à imposição de mãos. O poder de Deus está sempre presente, em todos os lugares. Você não precisa que alguém imponha as mãos sobre você. Porém, se não está nesse nível de fé, então terá de liberar a unção curadora em seu favor por meio da imposição de mãos de outra pessoa. De qualquer forma, você é responsável por receber a cura. Por outro lado, em muitos casos, ninguém precisa impor as mãos sobre você para que seja sarado. Você pode receber por si mesmo, pela fé na palavra de Deus, porque o poder já está presente. Lembro-me de uma senhora que chegou à escola de cura. De fato, ela fez uma parada em Tulsa, cidade onde fica a escola, a caminho da famosa clínica Mayo, em Rochester. Fora operada 6 meses atrás e o cirurgião acidentalmente cortou o esôfago dela, de forma que a mulher nada podia engolir. Desde então, ela se alimentava precariamente, emagrecendo muito. Eu a vi sentada no fundo do auditório em uma reunião na escola de cura. Tinha uma sonda no nariz, por meio da qual alimentava-se de líquidos. Não podia comer. Posteriormente, notei que a nuca daquela senhora era cheia de cicatrizes. Os médicos tinham feito 11 incisões, tentado corrigir o problema. Impotentes, os cirurgiões decidiram enviá-la para a clínica Mayo para ver o que poderia ser feito por ela. Então, eu não orei por aquela mulher, nem impus as mãos sobre ela. O Espírito de Deus operava naquele dia. Percebemos ou não, Ele está sempre presente. Se você crê, Ele se manifesta. Eu disse à plateia: Deus está aqui. A glória de Deus. Apenas se levante e receba a cura. Mais tarde, aquela mulher testemunhou, contando que, quando eu disse naquilo, ela pensou: vou receber a minha cura agora mesmo. Foi isso, glória a Deus, fui sarada. Ela se levantou e tirou o tubo do nariz. Terminou a reunião na escola de cura. A senhora não ingeria alimento sólido há 6 meses. Ela atravessou a rua, entrou em um restaurante mexicano e comeu. Estava curada. Alguns dias mais tarde, ela deu o testemunho. Realmente, se alguém fica 6 meses sem ingerir comida sólida, precisa ter um organismo totalmente saudável para optar por comida mexicana. O que ativou o poder de Deus na vida daquela senhora, curando o seu corpo? O poder estava presente naquele dia, como sempre está. Simplesmente conseguimos sentir a sua manifestação um pouco mais forte naquele dia em particular. De fato, eu olhei para a multidão, era como se houvesse uma neblina dentro da sala, por cima das cabeças, era a manifestação física. Constatamos isso em todo o Antigo Testamento. Geralmente aparecia uma nuvem, como a manifestação da glória e do poder de Deus. O que é a glória de Deus? O seu Espírito. A Bíblia afirma que Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai. 2 capítulos adiante é dito que o Espírito ressuscitou Jesus. Romanos 8:11. Assim sabemos que a glória de Deus é o Espírito Santo. O seu poder está presente em todos os lugares, sempre para abençoar,
curar, libertar e suprir necessidades humanas. Você pode receber a cura agora mesmo, assim como aquela senhora na escola de cura e como a mulher com fluxo de sangue em Marcos 5. Você pode preencher o seu cheque com Deus pela fé. A fé recebe, a fé aciona o poder de Deus. Queridos, eu queria convidar você a estar conosco nos próximos capítulos. Se de alguma forma esse livro tem tocado o teu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, da forma que eu posso sentir a presença dele grandiosamente aqui, eu gostaria de convidar você. Compartilhe esse vídeo, envie para pessoas. Muitas vezes pessoas precisam ouvir palavras como essa para ser curado, liberto, e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agindo tanto na sua vida quanto das pessoas que você vai enviar esse vídeo, em nome de Jesus.